Fala, Brunato, beleza? A gente vai agora fazer um exercício de fixação usando a ideia do nosso produto vetorial, tá bom? Então, esse exercício é um exercício corriqueiro, aparece bastante aí quando a gente está começando a estudar a ideia de produto vetorial. E aí é o seguinte, quando a gente está no ensino médio, a gente dispõe do plano cartesiano, x, y, né? E aí, de repente, lá no plano cartesiano, o professor vai e fornece 3 pontos. Então, tipo, me dá aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. Aí ele me dá as coordenadas de cada ponto. Aí ele quer que eu calcule, por exemplo, a área do triângulo formado entre os 3 pontos A, B e C. Isso é coisa de ensino médio, tá bom? Mais ensino médio que eu falo quando a gente só usa os dois eixos coordenados x e y. Agora nós estamos tratando de outra situação. Estamos tratando de 3 pontos no espaço. Então, o que acontece se eu pegar 3 pontos quaisquer no espaço e quiser calcular a área entre eles, né? Como que eu faço esse tipo de operação, certo? Então, esse que é o tema da aula de hoje, tá bom? Esse exercício de fixação vai tratar esse tipo de situação. Então, eu vou ser bem direto ao ponto, eu vou pegar 3 vetores, né? Como está aí, os 3 vetores, o A, 2, 3, 1, o vetor B, que é o 3 menos 1, 10, 3 menos 1, 0, e o vetor C, que é o menos 1, 4, menos 1. Certo? E aí meu objetivo é calcular a área entre a área do triângulo formado por esses três pontos, certo? Bem, a gente aprendeu na aula passada a calcular o produto vetorial. Tudo bem, o produto vetorial de dois vetores é um vetor. A gente viu que o produto vetorial entre dois vetores é igual à área do paralelogramo formado entre eles. Então, qual vai ser a ideia aqui? A ideia vai ser eu considerar. Eu vou desenhar aqui aleatoriamente os 3 pontos, ó. A, B e C. A, B e C. E aí eu quero calcular a área desse triângulo. Bora lá, vamos aos poucos. Queremos calcular a área desse triângulo. E aí eu posso simplesmente considerar esse vetor AB aqui, ó. E esse vetor AC. E considerar o paralelogramo formado pelas retas paralelas a esses vetores. Então eu sei que a área do meu triângulo ABC é metade da área desse paralelogramo, certo? Porque esses dois triângulos são congruentes. E aí, poxa, se a área do ABC é metade da área do paralelogramo, e eu sei calcular a área do paralelogramo, calculando unicamente o módulo do meu produto vetorial, então eu tenho como achar a área do triângulo ABC. Então, quem que é esse camarada aqui? Ele é AB vetorial AC. Certo? Então, a nossa missão agora é primeiro calcular quem que é o vetor AB, depois quem que é o vetor AC, e aí a gente calcula o produto vetorial deles. Vamos lá, vetor AB. Vetor AB é igual a B menos A. E B é igual a 3 menos 1, 10, ou 0, menos o A, que é 2, 3, 1. Isso aqui dá quanto? Dá 1, menos 4, menos 1. Vetor AC, que é igual a C menos A. Menos 3, 1, menos 2. Certo? Eu fiz, olha... Tá, isso aqui foi costume meu. Era para eu ter detalhado os passos assim, mas aqui eu só fiz a subtração. C menos A, tá bom? Menos 1 menos 2 é menos 3. 4 menos 3 é 1. Menos 1 é menos 2. Tá bom? Então,
qual que é o princípio que eu vou usar aqui? Eu vou usar essa ideia. Vou usar a ideia de que a área do triângulo ABC ela é 1/2, ou seja, metade do módulo, né, do meu produto vetorial. Certo? Então, isso aqui vai ser quanto? Agora eu tenho que calcular o produto vetorial de A, B e AC. Bora lá. Então, vou repetir aquele espaço, vou escrever o determinante, vou escrever o I, J, o K, e aqui eu coloco as coordenadas do AB e as coordenadas do AC. Então, no caso do AB vai ser 1, menos 4, menos 1, e do AC vai ser menos 3, 1, menos 2. E isso aqui vai ser quanto? Para o I, eu vou ter 8, menos 1, mais 1. Então, eu vou ter 9i. Para o J, eu vou ter 3, menos 2, que é 5. Mais 5j. Para o K, eu vou ter 1, menos 12, que é menos 11. E aí, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar 9, 5, menos 11. Certo? E aí eu tenho agora só que tirar o módulo desse vetor. Na hora que eu tiro o módulo, eu encontro a área do paralelogramo. Então, AB vetorial AC é igual a raiz quadrada, 9 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais menos 11 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, mais 25 dá 106, mais 121, 227. Então, isso aqui é igual a raiz de 227. Certo? Se isso aqui é igual a raiz de 227, então a área do meu triângulo ABC é igual a meio de raiz de 227. Certo? Então, aqui é a resposta final do exercício. Mas eu quero, de novo, trazer à tona a discussão que a gente está botando aqui. Então, de repente, eu tenho no ensino médio só o eixo X e o eixo Y, né? No eixo Z, aliás, no estudo de geometria analítica na faculdade, a gente começa a estudar a terceira dimensão, X, Y, Z, e aí, se a gente calcular áreas antes só de figuras planas, né? Só de pontos no plano, agora eu tenho que começar a calcular áreas de figuras que estão em 3 dimensões. Então, quando eu pego esses 3 pontos aqui, aleatórios no espaço, A, B e C, eu tenho condição de calcular a área do triângulo formado por eles no momento que eu uso a ideia dos vetores, tá bom? Então a gente fez justamente isso aqui, a gente considerou o vetor AB, considerou o vetor AC, certo? E aí, só fazendo isso, que a gente conseguiu ver o produto vetorial, viu o paralelogramo formado entre eles e tal. E, por exemplo, o produto vetorial desses dois vetores vai ser um outro vetor, que vai estar aqui para cima, e é o módulo dele que vai ajudar a gente a calcular a área do triângulo ABC, certo? Então foi essa a ideia que nós tomamos. Então, se antes a nossa preocupação era fazer a área de um triângulo, dados pontos com 2 coordenadas, né, x e y, agora nós podemos calcular a área de um triângulo dadas as coordenadas em 3 dimensões. Tá bom? Não só em 2, mas agora em 3 dimensões. Beleza? E esse que é o método. O método a gente considera um vetor, considera outro, e aí faz o produto vetorial, tira o módulo dele. O módulo dele é a área do paralelogramo, e a área do meu triângulo vai ser metade dessa área do paralelogramo. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Valeu!